Bem, enquanto está carregando aqui a gravação, só dar as boas-vindas a todos e parabenizar e também os cumprimentos. Deu certo. Tudo certo. Pode. Tá me ouvindo certinho? Para mim deu uma travada aqui. Então, boa noite, pessoal. Eu me chamo Tainá e fui incumbida aí de conduzir os trabalhos hoje. Então, obrigada por essa oportunidade, tanto de estar aqui como discutir um tema tão legal. Dividirei a mesa, aspas, com a Bárbara, a Fernanda e a Vitória. A Bárbara é graduada em Direito, graduanda em Relações Internacionais, faz MBA na FGV. A Fernanda é graduada em Ciências Contábeis e graduando agora em Direito pela Universidade Positivo. A Vitória é graduanda em Direito pela Universidade Positivo e diretora do CAUA, todas integrantes do Clube de Tributário. A ideia do tema surgiu para casar a questão da semana acadêmica com a Agenda 2030. Então, né, por que a gente vai falar hoje de tributação e igualdade de gênero? Acho que você pode compartilhar os slides já. A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas e para o planeta, na verdade, né, desenvolvida pela Organização das Nações Unidas, que visa uma sociedade, né, sustentável, a questão da paz universal, enfim. E esse plano de ação, que é a Agenda 2030, ela indica 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. E inúmeras metas para que se alcance, né, uma sociedade igualitária, plena, enfim. E a questão da igualdade de gênero, ela é um dos objetivos, dos 17 objetivos da Agenda 2030. Que é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Então, é um tema bastante atual, assim, né, para a gente trabalhar, linkando a questão da igualdade de gênero, que é muito debatida, e o quanto a tributação influencia e o quanto, na verdade, pode até estimular, né, a desigualdade de gênero. Para isso, a gente elencou um caminho aqui que vai ter, né, a questão uma introdução sobre o que é o Pink Tax, a questão da tributação em gênero em si. A gente vai falar também um pouco da seletividade e contextualizar o princípio da seletividade com a questão de gênero e como isso influencia, e positivamente ou negativamente, veremos. A questão da regressividade também do sistema brasileiro e como isso influencia também nas questões de gênero, e de reforma tributária e justiça fiscal, porque existem vários projetos, enfim, que visam diminuir essa desigualdade. Então, a gente vai trazer algumas ideias aqui. Então, a gente vai começar agora. A Bárbara, ela trouxe umas informações, algumas... desculpa. Me fugiu a palavra. Não são... Alguns dados? Alguns dados que demonstram empiricamente a questão da desigualdade de gênero e como que a tributação influencia. E também a gente vai introduzir com uma questão trazendo, né, contextualizando a ideia de gênero, como surgiu, como que chegamos onde estamos hoje, porque estamos debatendo isso agora. Perfeito. Bom, aqui a gente trouxe algumas considerações iniciais, né, sobre esses objetivos do desenvolvimento sustentável, e quais são os objetivos dentro desse pilar 5, né, que é justamente a igualdade de gênero. Então, acabar com a discriminação, violência, eliminar as práticas nocivas, né, também valorizar o trabalho de assistência e trabalho doméstico, garantir uma participação plena e efetiva tanto na vida política, econômica quanto pública.
Também outras medidas importantes dentro desses objetivos da ONU é justamente assegurar, né, o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva. A gente vai ver que isso aqui é um ponto bem chave dentro da ideia de tributação, porque tem até meio que um termo que se criou que se chama pobreza sexual, que é um fenômeno no qual muitas mulheres, muitas meninas não têm acesso a, enfim, né, absorventes, esses materiais necessários aí para ter uma boa saúde sexual. Aqui também entra no caráter mais educativo, mas também a gente vai estar discutindo isso. Aí realizar reformas para justamente dar esses direitos iguais, né, a recursos econômicos, participação em empresas e relacionados. Também prezam por aumentar o acesso a tecnologias de informação e comunicação. Esse aqui que a gente até grifou inteiro, né, que ele é bem importante, é um pouco chave para a gente hoje, que é justamente adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade de gênero e empoderamento de todas as mulheres e meninas em todos os níveis. Então, esse é o contexto da semana acadêmica, e a gente vai começar aí um pouco com a ideia de definição de gênero. E foi muito curioso até, né? Inclusive, gente, não consigo ver ninguém por causa que eu estou compartilhando a tela. Se vocês quiserem me interromper para fazer algum comentário ou pontuar alguma coisa, por favor, me avisem. E sintam-se à vontade para fazer perguntas também. Mas, enfim, quando a gente foi falar assim, vamos trazer qual que é a definição de gênero, a gente ficou meio tipo, mas isso é um pouco polêmico, não vai dar muito certo. Mas eu falei, não, vamos pelo menos trazer algumas distinções mais básicas, que eu acho que é sempre importante. Então, a ideia de sexo sempre volta para esse caráter mais biológico, né, da ideia de genitália, e está sempre vinculado a esse aspecto masculino ou feminino. O gênero, de uns anos para cá, algumas décadas, ele começou a ser entendido como uma construção social. Então, aqui, pode ser que uma mulher que tem uma pessoa que tem uma genitália feminina se identifique como homem, ou o contrário. Então, começou a ter muito essa ideia da identidade de gênero, né, que justamente desse produto histórico, cultural e político. Aqui não cumpre entrar em discussões como ideologia de gênero, as críticas em relação a isso, que são bem comuns nesse governo em que estamos, mas ela justamente, a palavra gênero começou a ser utilizada ali na década de 80 por feministas americanas e inglesas, justamente para explicar essa desigualdade entre homens e mulheres que foi concretizada, né, nessa discriminação e opressão das mesmas. E, por fim, só para fazer um contraponto, a orientação sexual está justamente vinculada mais com essa ideia de sexualidade, né, de ser heterossexual, homossexual, enfim, só trazer essas definições conceituais que são sempre pertinentes. Então, entrando bem rapidamente aqui nos dados, antes de passar a palavra para a Fernanda, nós somos 107 milhões de brasileiras hoje, aí é quase metade, né, da população brasileira, e a gente representa nada mais, nada menos que 42% da renda total dos trabalhadores, movimentando um total de 1,8 trilhão de reais todos os anos. Isso aqui, uma vez mais, é bem interessante quando a gente para pensar que a mulher tem muito menos acesso ao mercado de trabalho, muitas dessas mulheres acabam tendo um trabalho doméstico que não é remunerado, né, no decorrer da sua vida, e a gente ainda tem uma grande diferença salarial, que é uma coisa que eu vou apresentar mais para frente. Então, quando a gente para pensar na riqueza e desigualdade no Brasil, é um pouco assustador. Isso é super importante no que concerne ao aspecto tributário, porque dentro do direito tributário, aqui, para quem ainda não teve ou está começando os estudos, os critérios que balizam a tributação são muito relevantes, né? Então, tanto a questão das alíquotas, incentivo fiscal, tudo isso interfere na riqueza e na distribuição de riquezas no Brasil. Então, esses dados aqui são todos do IBGE e do IPA, né? E a gente verifica que 10% da população brasileira, 10%, concentrava 43% de toda a riqueza em 2018, no qual 1% dessa população mais rica teve, vamos lá, 27 mil reais na média de rendimento mensal. Também pensar, né, justamente que o impacto do pagamento de tributo está em 32% na renda dos 10% mais pobres do Brasil. Então, se você pegar os 10% mais pobres, quase 1/3 do que eles pagam é em tributo. E, enquanto se você pegar os 10% mais ricos, tem só um impacto de 21%. Então, essa questão da distribuição, né, e impacto tributário até é muito significativa, a gente tem que refletir sobre isso,
E por que você está trazendo isso, né, Bárbara? Por que você está trazendo isso na discussão do gênero? Porque quando a gente entra na análise do gênero, a gente percebe, até vou pular um slide aqui, que as mulheres recebem só, vamos lá, 80% do que os homens recebem quando se trata de salário. Isso daí de R$ 2.050 para 2.500, mais ou menos, a diferença. E daí eu até achei interessante, né? Se você acha essa diferença pequena, saiba que se compararmos os totais dos dois gêneros, né, isso representa 484 bilhões de reais. Então, esse é o pequeno problema que a gente está trazendo aqui em discussão, e é uma coisa que se torna ainda mais alarmante quando a gente pensa na população de mulheres negras, né? Então, 50% da população é constituída por pessoas negras no Brasil, dos quais 28% são mulheres negras. Então, aqui também tem algumas diferenças de salário, né? As pessoas brancas ganham 45% a mais do que os negros, e as mulheres, então, consequentemente, recebem na faixa de 44% menos. Esses dados aqui é para mostrar que essa discussão é mais importante do que a gente imagina e não poderia ser mais pertinente. E daí a gente pensa, né, tá, mas como é que isso é no mundo? No mundo também é quase metade. As mulheres ganham quase metade do que os homens ganham em termos de salário, né? Enquanto os homens ganharam 21 mil dólares, as mulheres ganham 12. E estima-se, segundo esse relatório ali do Global Gender Gap, que vai levar 217 anos para que se atinja a igualdade de remuneração entre homens e mulheres. E, gente, eu tô rindo de nervoso, porque esses dados me assustaram muitíssimo. Então, quando a gente pensa, né, também em representatividade política, 1/5 das mulheres são parlamentares, então essa questão também interfere bastante no desenvolvimento e aprimoramento desses direitos, e também na ideia de participação corporativa, né? Apenas 4% das mulheres estão entre os 500 maiores chefes executivos de grandes empresas no mundo. Então, aqui que vem a nossa pergunta, né? Que eu gostaria de trazer para vocês. Como é que o sistema tributário brasileiro contribui para o agravamento dessas desigualdades, né? Então, ok, esses dados dizem respeito ao comércio, dizem respeito, enfim, política, mas de que forma que o sistema tributário tem um papel nesse agravamento de desigualdades? Então, agora eu passo a palavra aí para a nossa excelentíssima Fernanda, que vai falar um pouquinho de tributação, gênero e Pink Tax. Olá, pessoal, boa noite. Como já foi dito, meu nome é Fernanda, eu sou aluna do primeiro ano do curso de Direito e, primeiramente, eu quero agradecer o professor Ayrton e meus colegas do clube por terem me acolhido, pela paciência e pelo carinho que vocês têm comigo. Eu ingressei no clube esse ano e essa é a minha primeira apresentação. Enfim, sem mais delongas, hoje, juntamente com as minhas colegas do Clube de Direito Tributário, nós vamos debater o tema de tributação e gênero. E eu farei a abertura do tema para vocês. Bom, tributação e gênero. Quando nós falamos de tributação e gênero, nossa, tributação e gênero, o que é isso? O pessoal ainda fica assim, o que tem a ver, né? Gênero é exatamente isso? Quando você vê o tema, é pessoas? O que tem a ver? O que tem em comum? Pois é, muitos de vocês talvez nunca tenham escutado falar desse nome, né? E é exatamente esse o motivo do qual nós precisamos debater. Esse assunto, ele impacta toda a nossa sociedade. E é claro que, diretamente, quem? As mulheres. E, antes de mais nada, é bem importante esclarecer que a tributação que a gente informa ali no tema é justamente o ato de tributar, são os impostos que nós estamos pagando. E o gênero que nós estamos falando, como a Bárbara já comentou, é também aquele mencionado no inciso 1º do artigo 5º, aqui da Constituição Federal, homens e mulheres. A nível de aprofundamento do tema, neste artigo fala o quê? Que homens e mulheres, eles são iguais em direitos e obrigações, nos termos da Constituição. Esse inciso, ele é tão importante, gente, mas tão importante, que ele é considerado um direito fundamental. E diferente do que algumas pessoas pensam, a igualdade de gênero, ela não ignora a existência de diferença entre homem e mulher. Muito pelo contrário. O que ela propõe é que o gênero, ele não deve ser um critério de discriminação, seja ele negativa ou positiva. O que quer dizer? O gênero, ele não pode ser um motivo para que a pessoa tenha mais obrigações ou menos direitos. A igualdade de gênero, lógico, ela abraça a ideia de que as pessoas são diferentes,
mas que se essas particularidades, elas devem ser levadas em conta a fim de garantir o quê? Que independente dos gêneros, todos e todas tenham o quê? A mesma oportunidade para que eles possam se desenvolver na vida, né? Ótimo. Até aí tudo bem, a Constituição ela é linda, perfeita. Mas será que isso acontece na prática? Vocês acham que isso acontece na prática, gente, né? Podem colocar aí nos comentários. Vocês concordam com isso? Mas vejam bem, a desigualdade de gênero, ela atinge todos os aspectos da nossa sociedade, tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista coletivo. E na maioria das vezes, vai dando aquela ideia errada de que a mulher ela deve estar numa posição de relevância, uma posição de inferioridade, né? Sempre nos cargos, ela vai ter o pior cargo, ela vai ter o pior salário. A gente já tem isso no nosso dia a dia, na nossa realidade. E como se toda essa desigualdade não fosse suficiente, nós ainda temos uma estratégia de marketing que é adotada por empresas no mundo inteiro, chamada Pink Tax, né, que em tradução livre chamada de taxa rosa. Alguém já ouviu falar? Pink Tax? Comentem aí no chat, se vocês já ouviram falar disso. Olhem só que absurdo. Essas empresas, elas atribuem preços mais altos em produtos que eles são destinados ao público feminino. Vocês estão conseguindo captar essa desigualdade? Aí você me pergunta, tá, mas como que nós vamos saber se estão usando essas estratégias nos produtos que eu compro? É bem simples. Nós conseguimos identificar a existência da taxa rosa quando o produto feminino, ainda que ele tenha a mesma composição, a mesma marca e a mesma finalidade que um produto masculino, ele vai ter um preço muito mais elevado que o produto masculino. E via de regra, gente, isso acontece somente porque a embalagem é rosa ou ela é feminina. Olhem esse slide, o 15, Bárbara, por favor. Ah, depois eu volto para complementar. Olha esse exemplo aí. Vocês estão conseguindo ver? Tá. O que tem diferente nessa imagem, gente? O que tem diferente? Apenas ali na imagem. Desconsidere, por enquanto, o que está escrito. Pois é. Gente, por que o cachorro é mais barato? Ou melhor, por que o desenho lá, o rostinho do cachorro é mais barato? Por que a mulher é mais caro? Tipo, porque é cor-de-rosa? Porque é uma menina que vai utilizar e a menina vai dar preferência, enfim? Por que é mais caro? A cultura da taxa rosa, ela tá tão enraizada, mas tão enraizada, que muitas das vezes a maioria dos consumidores, que somos nós, né, as consumidoras mulheres, a gente nem percebe a existência. E para que as pessoas tenham mais conhecimento do assunto, no mundo todo, que isso não acontece só aqui, foram produzidos diversos estudos pelo mundo todo para comprovar e para quantificar que existe a Pink Tax. E o resultado foi bem chocante. Eu tenho algumas pesquisas aqui. Essa aconteceu no Brasil, em 2018. Comprovou que produtos e serviços destinados ao público feminino são acima de 12% mais caros. Aí você fala, é só no Brasil, né? País da zoeira. Aqui acontece essa bagunça. Mas não. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Prefeitura de Nova York analisou 794 produtos de 35 categorias diferentes e constatou que, numa média geral, produtos femininos custam 7% a mais do que produtos masculinos, tá? E na categoria ainda em Nova York, de produtos de higiene, essa diferença chega a 13%. Gente, produtos de higiene. E também teve essa pesquisa lá no Reino Unido e comprovou que os produtos femininos custam, em média, 37% a mais do que produto masculino. Tem cabimento nenhum. E assim, claro que quando essas pesquisas vieram à tona, as empresas se defenderam, né, alegando, não, essa diferença de preço ela existe em razão dos produtos serem diferentes. Só que essa justificativa, ela não se sustenta, porque todas essas pesquisas que eu comentei anteriormente, elas foram levadas em consideração apenas produtos semelhantes. Ou seja, esses produtos são da mesma marca, mesma composição e mesma finalidade. Bom, diante de tudo isso que a gente está observando aqui, uma coisa é óbvia, as mulheres pagam mais por produtos e serviços
apenas pelo fato de serem destinados ao público feminino. Gente, eu acho isso ridículo. E essa desigualdade econômica, que é estampada nas etiquetas de preços, ela traz uma série de consequências para a gente. Porque, olha, em um país onde mulheres ganham cerca de 20% a menos que os homens, o valor desses itens básicos de sobrevivência dessas mulheres, eles ficam comprometidos por causa do valor alto, vocês entendem? Com preços mais elevados, temos como consequência o quê? A maior tributação. Esse cenário de custos elevados, em contraponto a uma renda com um percentual menor, é o retrato do sistema de tributação regressiva, que acaba afetando diretamente as mulheres, tanto do ponto de vista de tributação sobre o consumo, quanto da tributação sobre a renda. Tá, mas eu tenho mais um exemplo aqui dessa desigualdade tributária para vocês. E eu prometo que eu já estou quase acabando. É um item básico da higiene feminina, que são os absorventes, que as meninas já comentaram. Eles são tributados numa base de 27% no Brasil. E nos Estados Unidos, e na Itália e alguns outros países, essa tributação é zerada. E no Brasil, não. Recentemente teve um professor, acho que é Paulo Barbosa, não me recordo muito bem o nome dele, ele fez uma pesquisa que aponta, essa pesquisa foi no Rio de Janeiro, tá? Que só de ICMS é cobrado 18% de incidência desse imposto sobre o absorvente. Enquanto nesse mesmo estado, a aguardente, né, a famosa pinga, ela tem uma incidência de 17%. Quê? Como assim? Tipo, um produto essencial é mais caro do que um supérfluo? Né? Vocês me perguntam, como assim? É isso, gente. Produto que é essencial para a higiene da mulher tem uma maior incidência se comparado com produto supérfluo. Tipo, isso é ridículo demais. A tributação, nesse caso aí, ela representa aproximadamente 25% do preço do produto. Tipo, e o pior, é uma carga imposta apenas para a mulher, gente. Tipo, vocês já estão com raiva disso? Porque se vocês não estão com raiva, agora vocês vão ficar. Eu tenho um outro exemplo aqui, no Brasil, claro, em 2013, o governo federal, ele concedeu isenção de impostos federais sobre produtos considerados de higiene básica, sabonetes, papel higiênicos e pasta de dente. Curiosamente, a inclusão dos absorventes nessa lista de isenção foi vetada. Vocês sabem quem vetou? Alguém sabe quem vetou? Gente, quem vetou foi uma mulher. A então presidente Dilma Rousseff, que eu costumo chamar carinhosamente de Dilma. Ela vetou a isenção, mesmo sendo um produto de higiene básica feminina. Tipo, como assim, gente? Presidenta vetou um item assim que alguns países é zerado, e aqui não, a gente paga, e o negócio é caro, tá? E assim, para concluir, né, por fim, não restam dúvidas quanto aos efeitos da desigualdade de gênero no nosso país, e a tributação. E a mulher, o pessoal ainda diz, mulher é cara. Só tem mania de dizer muito isso, que a mulher é cara. Bom, é claro que a mulher é cara, gente. Ela paga muito mais tributo. Não tem como não ser. Bom, é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. É isso. Tainá, bem rapidinho, antes de você entrar, eu só quero pontuar bem rapidamente para a gente não entrar em depressão aqui, né, porque é bem triste, mas pensando um pouco no papel das mulheres na Constituição de 88, eu vou ser bem objetiva e sucinta. Achei muito boas provocações, a Fernanda lançou a braba aí milhares de vezes, adorei. Mas aqui, pensando na influência das mulheres na Constituição, né, a gente teve a criação em 85, achei isso super interessante, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. E esse conselho criou uma campanha nacional chamada Constituinte para Valer tem que ter direitos da mulher. Então, eles fizeram uma carta das mulheres brasileiras aos constituintes que se chamou, né, como um documento de lobby do batom. Aí, na Assembleia Constituinte de 87 e 88, que a gente sempre traz para discussão em direito tributário, eles selecionaram aí 26 mulheres, o que representava, né, a gente ignora, 5% dos constituintes. Ignora para não ficar mais bravo do que já estamos. Mas o lado positivo é que 80% das reivindicações feitas no lobby do batom foram aprovadas.
Então, aí você conseguiu a licença maternidade de 120 dias, que é um direito constitucional, direito à posse de terra por mulheres, igualdade de direito e salário, que veio justamente nesse inciso primeiro também. A gente tem aqueles direitos importantes na Constituição na parte de família. Também estabelecimento de mecanismos para lutar contra a violência doméstica, confirmação da lei do divórcio e a garantia do direito à creche. Então, somado a todas essas vitórias constitucionais, a gente também teve várias normativas novas no Código Civil, tipificação da violência doméstica no Código Penal, Lei Maria da Penha, Dia Nacional da Mulher Negra, né? Em 2015, que trouxe o feminicídio como circunstância qualificadora do homicídio, também super importante, e esses outros aspectos de aposentadoria e licença maternidade. Enfim, só queria pontuar isso bem rapidamente, porque é um aspecto legislativo importante. E aqui, por que, né, só para concluir a provocação da Fernanda, por que essa carga tributária ocorre dessa forma, né? Entendendo que produtos que são tão essenciais sejam considerados supérfluos, né? Mas, na verdade, estão vinculados a necessidades fisiológicas da mulher, ao empoderamento feminino, ou ainda a exigências socialmente impostas, né? E aqui um aspecto que é importante é que muitos desses produtos são utilizados exclusivamente por mulheres. Então, só queria concluir essa discussão. E agora passo a palavra para a Tainá, falar um pouquinho aí de imposto de renda e seletividade. Obrigada, Bárbara. Então, aqui, antes de a gente entrar mesmo na questão da seletividade, eu vou dar um passinho atrás para trazer, porque como a gente não sabe, acho que vocês são de vários períodos, enfim, para contextualizar a questão é uma forma de classificar a tributação. Ela pode ser uma das formas, né, de classificar entre tributos diretos e indiretos. Na tributação direta, aqueles tributos que a gente vê no dia a dia, sempre imposto de renda, IPTU, IPVA, ele incide sobre o patrimônio, quem realiza o fato gerador é quem efetivamente vai pagar o tributo. Na tributação indireta é um pouquinho diferente. A gente aqui tem essa tributação sobre o consumo. E na tributação indireta tem o fenômeno que a gente chama de repercussão econômica. Porque o que acontece? São várias operações ali, né, desde a fase da produção até a fase de que vem a venda, e em cada operação dessa vai incidir o tributo. E no final, esse tributo ele vai repercutir no preço. Então, o que está sendo tributado aqui é o consumo. E o direito tributário ele é regido por diversos princípios, além dos gerais da Constituição, legalidade, igualdade, tem os princípios específicos de direito tributário. E um deles, né, um bastante importante, é a questão da capacidade contributiva. O que diz, né, o princípio da capacidade contributiva? Ele está constitucionalmente positivado, e ele determina que a tributação ela seja de acordo com a riqueza manifestada por aquele indivíduo. Quando a gente está falando de tributo direto, fica fácil. Por isso que imposto de renda vai ser de acordo com a renda da pessoa. A tributação vai ser na medida que aquela pessoa oferir renda. A mesma coisa sobre patrimônio, né? Levado em conta o valor do patrimônio. Na tributação indireta, fica um pouquinho mais difícil a gente verificar a questão da capacidade contributiva. Por quê? Porque vai repercutir no preço. Quem vai pagar vai sofrer o ônus econômico lá no final do tributo não vai ser a pessoa que recolheu a guia do ICMS, vai ser o consumidor, que a gente chama de contribuinte de fato. Então, assim, uma tentativa de observar a capacidade contributiva dessa pessoa que no final da cadeia vai sofrer o ônus da tributação, existe o princípio da seletividade. O que está determinado, né, de acordo com o princípio da seletividade pela essencialidade. Na Constituição, ele é obrigatório para o IPI. Para o ICMS existem discussões, que lá poderá ser facultativo. Aí existem várias, que é uma faculdade, outros dizem que é um poder-dever, enfim. E outros que, a partir do momento que o Estado colocar alíquotas diferentes, ele vai ter que ser seletivo pela essencialidade. Como que funciona? Os produtos mais essenciais, eles devem ter uma alíquota menor. E os produtos menos essenciais, ou seja, mais supérfluos, eles têm uma alíquota maior.
Por quê? Porque a presunção aqui é que as pessoas que consomem o básico essencial são as pessoas que têm uma renda menor. Então, tenta, de uma certa forma, garantir e respeitar a capacidade contributiva do consumidor final lá, desculpa, contribuinte de fato, que vai arcar com o ônus tributário, né, nessa situação. Então, eu trouxe ali uma tabela, somente a título exemplificativo, para vocês verem essa diferença de alíquotas. Então, ali, alimentos destinados à merenda, órgãos e para também órgãos de administração federal, estadual ou municipal. Então, a alíquota é bem baixa, 7%. Coloquei ali outro 12%. Aí, quando a gente já vai chegando em outros itens, tipo cervejas e chopps, considerados supérfluos, para alguns não é, mas enfim, consenso que seja, 29%. Então, percebem a diferença? Por quê? Porque é estabelecido uma... Todo mundo vai precisar se alimentar, todo mundo vai ter que consumir o básico, independente da renda. Então, quanto menor a carga, né, tem uma garantia maior de respeito à capacidade contributiva. E aí, presume-se que quando a gente está tratando de produtos mais supérfluos, que nem ali cosméticos, bebidas alcoólicas, cigarro, presume que a pessoa já tem uma renda maior porque ela possa desperdiçar, aspas, com produtos supérfluos. Então, por isso que a carga tributária é maior. Então, basicamente, é assim que funciona a questão da seletividade. Aí, a gente vai aplicar aqui a questão da seletividade com o gênero. Porque como a gente, né, a Fernanda já manifestou a indignação dela de maneira muito correta, porque, assim, se a gente usa, né, a gente adota o princípio da seletividade, como que tem produtos que são essenciais com uma carga tributária tão alta? Tipo, aonde, né, que está o respeito ao princípio da seletividade, né, nesses quesitos? Opa, acho que a Bárbara teve algum problema. Eu acho que ela caiu. É que começou uma chuva bem forte aqui no Bigorrilho. Então, Só talvez possa ter um conexão. minuto, vou tentar compartilhar aqui. Eu vou continuando rapidinho enquanto a Vitória tenta ali. Então, é aqui que entra a questão também do Pink Tax. São essas situações, esses produtos que são considerados supérfluos para o legislador e tem uma carga tributária altíssima que acaba onerando mais a renda das mulheres, principalmente produtos que são exclusivamente utilizados por mulheres. Então, por isso que fica latente a questão da desigualdade de gênero, porque são produtos destinados ao público feminino, que simplesmente por serem destinados ao público feminino, eles têm uma sobretaxa, né? Dentro do movimento do Pink Tax, tem um movimento chamado Tampon Tax, que é a questão sobre os absorventes, que é bastante revoltante. Que eu acredito que ninguém vai levantar e vai dizer, não, mas absorvente é supérfluo. Como, né? Em que mundo que o absorvente vai ser supérfluo? É uma coisa que a mulher não controla, que todos os meses ali ela vai utilizar e, tipo, tá cada vez mais caro. Tem um gasto fixo ali durante o período. Então, assim, sem dúvida é essencial e deveria ser distribuído de forma gratuita, assim, sem nem pensar, né? Mas, enfim, infelizmente não funciona dessa forma. Infelizmente é tributado e tributado de maneira pesada a ponto de impedir o uso de determinada parcela da população. Cerca de 27% do preço do absorvente é a carga tributária. Então, é muito absurdo. E esse é um dos fatores que estimula o que eles chamam de pobreza menstrual, porque as pessoas não têm acesso a esse item de higiene básica. E no mundo, existe uma estatística que 1 em cada 10 meninas, elas deixam de ir para a escola todos os meses nos períodos menstruais delas, porque elas não têm acesso. Como que você vai sair de casa, não tem condições de higiene, enfim.
No Brasil, isso é muito mais alarmante. E no Brasil, é 1 em cada 4 meninas. Vocês têm noção? 1 em cada 4 meninas deixam de ir para o colégio na época do período porque elas não têm acesso a isso. Então, tipo, é uma discrepância, assim, a questão aonde que né, respeita o princípio da seletividade constitucionalmente previsto, que é em razão da essencialidade. Porque eu acredito que esse seja um item que não tem a discussão de que seja essencial e ainda assim, né, não está lá. Se você for ver, a alíquota ela está com outros produtos que poderiam sim ser considerados supérfluos. Existem projetos que, então, por conta disso, que fazem a bolsa básica, que são itens de higiene, como absorventes, desodorantes, sabonete, shampoo, condicionador, para serem distribuídos para mulheres e meninas carentes, enfim, para que não tenham mais esse tipo de né, porque é uma situação bem alarmante. Mas superada essa parte da questão dos absorventes em si, tem a questão dos produtos cosméticos. Porque vocês vão me dizer, não, óbvio que cosmético não é essencial, é supérfluo, pode ser sobretaxado sem problema nenhum. 30% ainda é pouco. Só que na sociedade que a gente vive, até que ponto é uma escolha da mulher ela andar, não utilizar cosméticos, né? Até que ponto no ambiente de trabalho é aceitável não utilizar maquiagem, esmalte, perfume, etc, etc, etc. Tipo, até que ponto isso é uma escolha e não uma pressão social que já existe e é algo que já está tipo, intrínseco na sociedade, né? Esperam-se que a mulher ande de maneira mais arrumada, digamos assim. Então, até que ponto é supérfluo, entendeu? Porque, tipo, exemplo, a mulher vai numa entrevista de emprego, ela pode ir de qualquer jeito, né? Ela pode abrir mão do uso de cosméticos, de produtos para o cabelo, de maquiagem, etc., sem sofrer nenhum tipo de discriminação sobre isso, ou ser considerada, tipo, aspas, descuidada pela sociedade. Infelizmente, são máximas que elas existem. E, assim, acabam contribuindo para onerar ainda mais, né? O consumo do gênero feminino. Então, é bem complicada essa situação e é um modo que, infelizmente, o nosso sistema, do jeito que está, influencia e contribui para essa desigualdade. Passada essa questão da tributação indireta, só a título informativo, no Canadá, no Reino Unido, já não se taxam mais absorventes. Em alguns países tem uma taxa mínima. O Brasil está ali no grupo de países que mais taxam o absorvente e esses produtos de higiene básica feminina. Então, realmente são dados revoltantes. Um momento não muito feliz de ser brasileira nesse momento. Enfim, passando para a questão da tributação direta. Então, né, onde que a questão de gênero influencia na tributação direta? Porque também influencia. Aqui a capacidade contributiva é garantida pela progressividade de alíquotas. Como eu falei, porque ela incide diretamente sobre a renda. Quanto maior a renda oferida, maior a alíquota. O que acontece aqui? Como já é bem trazido pelas meninas, existe uma diferença salarial gigantesca entre homens e mulheres. É notório, todo mundo sabe disso. Existem pesquisas em que as mulheres ganham um valor considerável menor que os homens simplesmente por serem mulheres. Porque tem a questão da maternidade, que influencia, né, que é um período que fica ali afastada, né, das suas funções laborais, então autoriza-se pagar menos para elas, só que não, né? Então, a questão da desigualdade salarial é um ponto que contribui. Porque o que acontece? Vocês estão vendo a questão do problema? A gente é tributado porque os produtos que a gente consome, eles têm uma carga tributária maior, e a gente ganha menos. Então, vocês veem como isso é alarmante e agravante, como que a tributação influencia negativamente nessa desigualdade? Tem um ponto também que existe aquela isenção para lucros e dividendos. Só que o que acontece? Outro dado que é bastante difundido é que mulheres ocupam muito menos cargos de chefia do que os homens.
E geralmente os cargos que são remunerados na forma de lucros e dividendos são ocupados majoritariamente por homens. Então, o que acontece? Os homens, eles ganham mais e eles majoritariamente ocupam cargos que são remunerados por lucros e dividendos. Eles são isentos do imposto de renda. As mulheres ganham menos, elas estão na faixa que recolhe renda, de modo que agrava ainda mais essa questão da desigualdade salarial. Então, são os dois problemas aqui. A questão da desigualdade, pura e simples, ocupando o mesmo cargo, existe essa desigualdade, as mulheres ganham menos do que homens, isso é empírico, e a questão de ocupar cargos de chefia de liderança, que em regra são remunerados na forma de lucros e dividendos e são isentos, consequentemente, do imposto de renda. Então, aumenta aí bastante essa questão da desigualdade. Outro fato que está em discussão aí na ADI de 5422 é a questão da incidência de imposto de renda sobre os alimentos auferidos. Tenho certeza que a maioria de vocês que conhecem famílias separadas, né, aspas, geralmente as crianças ficam com a mãe, é o caminho natural. Então, se existe o pagamento de alimentos, em regra, majoritariamente, o genitor paga esses alimentos para a genitora que está em guarda dos filhos. Para que esta mãe, o genitor, enquanto ele pagando alimentos, ele pode ser deduzido o imposto de renda desse valor pago a título de alimentos. Para que esta mãe possa utilizar o filho, né, ali, declarar o filho como dependente e deduzir as despesas deste filho do imposto de renda, ela tem que os alimentos também como se dela fossem, né? Constar que é do dependente. Mas se ela vai ter incidência do imposto de renda sobre esses alimentos que ela receber para a criança. Então, existe essa discussão já, está no STF, se não me engano, o Alexandre de Moraes pediu vista sobre essa. É um ponto que é mais um ponto que agrava ainda mais essa situação da desigualdade de gênero. Né? Tem casos que é o oposto, que isso não acontece? Tem, claro, mas assim, majoritariamente os filhos menores ficam com as mães e quando há declaração do imposto de renda, o alimentante tem essa despesa deduzida, enquanto ela tem a incidência sobre, né, aspas, a mesma despesa. Então, isso aí que contribuem para essa questão dessa desigualdade. Então, tanto na tributação direta quanto na indireta, existe essa questão da desigualdade que reafirma cada vez mais a desigualdade de gênero. Porque as mulheres ganham menos do que os homens, elas ocupam menos cargos de chefia, e quando a gente está falando de tributação sobre consumo, a carga tributária é maior, porque assim, e nem só de carga tributária, né, mas produtos que são destinados ao público feminino, eles têm um preço maior, né, no final da conta, porque simples e unicamente porque são femininos, como a Fernanda mostrou ali, trocou a cor do produto é o suficiente para que o produto seja mais caro. Então as mulheres, elas ganham menos e pagam muito mais. E é algo que demonstra, né, essa questão a questão da regressividade e que estimula a desigualdade através do sistema tributário. E para falar mais da questão atividade aqui, eu vou passar a palavra para a Vitória. Por favor, Vitória. Muito obrigada pela palavra, Tainá. Espero que eu não esteja travando, porque a minha internet começou a dar uns cortes aqui. Mas eu sou a Vitória Trentinho, sou aluna aqui do 10º período de Direito da universidade. Primeiro, eu gostaria de renovar os cumprimentos, dizer que eu me sinto muito honrada de poder estar discutindo esse tema tão importante, e agradecer ao professor Ayrton, agradecer a Escola de Direito da UP e também o Centro Acadêmico que me apoiou nessa divulgação. Eu vou falar aqui sobre regressividade, mas eu gostaria de pontuar os meus aspectos principais, né, na fala. Primeiramente, eu vou abordar sobre a questão
da distribuição de renda, considerando a Constituição de 1988, a regressividade atrelada ao consumo, a PEC 45 de 2019, os impactos na renda disponível das mulheres, e os objetivos da Agenda 2030, né, que já foi um pouco abordado no início, mas vou finalizar, né, com essa questão. Primeiramente, a Tainá falou um pouquinho disso, mas eu gostaria também de dar um passo atrás e explicar que o tributo regressivo, né, ele é quando não é considerada a capacidade econômica contributiva, né, dos contribuintes, e isso prejudica as pessoas mais vulneráveis. E para falar de regressividade, eu não posso deixar de atrelar ela à questão, né, da distribuição de renda. O que eu quero dizer com isso, né? A depender do modelo de Estado adotado, seja ele liberal, intervencionista ou social, a tributação ela terá consequências e justificativas diferentes. Olhando aqui para o nosso contexto, Brasil, a gente pode observar, com base, né, na Constituição de 1988, que o sistema tributário que foi planejado, ele deve promover os valores inerentes ao Estado social e ao Estado democrático de direito, tal como disposto no artigo 1º, né, que ele prevê os fundamentos do Estado, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, e o artigo 3º, que enumera os objetivos fundamentais da República, né, construir uma sociedade justa, solidária, livre, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais, promover o bem-estar de todos e sem preconceitos de origem, raça, cor e gênero. Aqui, né, nós podemos destacar que os tributos eles são parte relevante para promover esses fundamentos, esses objetivos da República, na medida em que eles conferem esses recursos materiais, né, para a realização desses objetivos. E essa perspectiva revela que o sistema tributário ele precisa observar esses contornos da Constituição Federal, e isso implica assumir que a tributação brasileira ela vai seguir os parâmetros da questão distributiva de renda. Então, considerando os dados do IBGE, né, de 2018, principalmente no recorte de gênero entre as mulheres, um grande... Desculpa, gente, mas antes de colocar os dados, né, eu gostaria apenas de pontuar uma relação com a pandemia. Mas por que eu coloquei a pandemia aqui, né? Todo mundo fala de pandemia o tempo inteiro, mas a questão é o seguinte, a pandemia, ela trouxe uma discussão muito interessante, que é até para a gente refletir, no sentido de que o auxílio emergencial, né, que foi destinado às pessoas com uma renda limitada e também as pessoas que recebem o Bolsa Família, ele também destinou parte desse programa para as mulheres que são chefes de família. E aqui na primeira parcela elas recebiam o dobro, né? O ano passado elas recebiam o dobro e esse ano elas continuam recebendo. Isso evidencia o quê? Que as mulheres chefes de família são expressivas, elas possuem um considerável, né, elas são um número considerável no nosso país, e elas não podem deixar de integrar essas políticas públicas, e isso também promove, né, um pouco mais de igualdade, um pouco mais de independência. Então, fazendo esse recorte com os dados, né, do IBGE, ali em 2018, os arranjos familiares formados por mulheres negras, sem cônjuges, com filhos menores de 14 anos, compreendia 23,7% da população, contra 13,9% das mulheres brancas que vivem em extrema pobreza. Quando consideramos também os domicílios pobres, as mulheres chefes de família concentram 54,4% do total. Aquelas chefiadas por mulheres negras compreendem 63%, contra 39,6% das mulheres brancas. Além disso, né, a maior responsabilidade por chefiar as famílias não trouxe para as mulheres nenhuma oportunidades novas de trabalho, salários equiparados aos dos homens quando elas realizam as mesmas funções. E aqui é importante destacar
que as famílias chefiadas por mulheres, elas estão concentradas em faixas de renda per capita baixa. Com dados do IBGE de 2019, 53,4% das mulheres vivem com até um salário mínimo por mês, enquanto o percentual para os homens é de 46,46%. Além disso, dentre as famílias que são chefiadas por mulheres, 11,28% recebem renda per capita mensal de até um quarto do salário mínimo e 14,54% mais de um quarto até meio salário mínimo. Tainá, pode passar, por favor. Mas por que vocês devem se perguntando, né? Mas como assim? Um quarto do salário mínimo, até metade do salário mínimo? É importante também pensar aqui... Bem rapidinho, Gui. Desculpa te interromper. Tainá, você pode compartilhar aqui, por favor? Eu tive um imprevisto. Ai, desculpa, Vera, eu falei para Tainá compartilhar. Não tem problema. Desculpa te interromper. É só que caiu toda a minha garrafinha de água no meu notebook, eu tô surtando aqui. Meu Deus. Mas tudo certo. Tainá, você compartilha? Compartilho, só um minuto. Tá. Vou parar aqui. Desculpa, gente. Imagina, Bárbara. Eu falei que o Mercúrio retrógrado tá difícil. Eu caí da reunião. Ontem não estava funcionando, mas tudo bem. Vou culpar o Mercúrio, sim. Pode ir, Tainá. Beijo. Calma aí. Gente, eu vou deixar compartilhado aqui, então. Continuar Pode falando, falar. Mas me interrompam também quando vocês acharem necessário, fiquem super à vontade. E eu não posso, né, deixar de também fazer um recorte aqui dessas mulheres e dos homens chefes de família que compreendem ali salários acima de 3, né, salários mínimos, mais ou menos. Por que também fazer esse recorte? Porque, geralmente, quando nós trazemos para essa realidade mais de 3 salários mínimos, os homens, eles escolhem, né? Eles podem escolher se eles querem ficar com os filhos ou não. O que eu quero dizer com isso? Quando os homens, eles, em razão da renda, né, em razão da questão financeira, em razão até de outros aspectos de estrutura, quando eles têm essas comissões, eles escolhem, né? Eu quero a guarda dos meus filhos. As mulheres, elas não têm muitas vezes esse poder de escolha, muitas vezes elas são abandonadas pelos maridos, então elas ficam, né, com seus filhos e elas precisam dar conta de tudo isso. Então, geralmente, quem está nessa faixa mais elevada de homens chefes de família, né, eles alcançam ali um percentual de 14,63% nessa faixa de mais de 3 salários mínimos, enquanto na faixa das mulheres elas compreendem 11,66%. Aqui também, quando eu estava ali pontuando, nossa, né, como assim menos de meio salário mínimo, antes de falar dessa questão mais elevada, é porque muitas mulheres elas se encontram em trabalhos informais, ou elas até mesmo, quando a gente fala das trabalhadoras domésticas, muitas vezes a gente coloca na CLT, mas muitas dessas mulheres trabalham de diaristas, né, que não têm os direitos trabalhistas assegurados, muitas dessas mulheres estão na informalidade, e os dados revelam que as trabalhadoras domésticas e por conta própria representam 17% e 25,2%, somando 42,2% do total das chefes ocupadas. É por esse motivo que nós temos que priorizar a importância de uma tributação que incida sobre a renda de uma forma progressiva para o enfrentamento da desigualdade de gênero. E trazendo essa questão da regressividade atrelada ao consumo, né? No Brasil, a nossa carga tributária ela é concentrada no consumo, e com isso quem suporta, geralmente quem sofre, são os mais vulneráveis, principalmente as mulheres. A regressividade, ela reforça essas desigualdades, e as mulheres que
se dedicam aos cuidados da casa, né, estando ou não no mercado de trabalho, elas desempenham, muitas das vezes, na maioria, o dobro de horas das funções que os homens realizam em casa, porque muitas vezes esse papel foi atrelado, né, por conta de todo um contexto histórico às mulheres. E o impacto disso é que, na maioria das vezes, a mulher ela vai ser responsável pelo consumo imediato daquele lar, tendo visto até os dados das chefes de família, que acaba tendo sua renda tributária, né, que acaba comprometendo, né, sua renda tributária em razão do consumo dos bens de primeira necessidade, que eles falam que são os alimentos, o vestuário, em relação aos filhos, as fraldas, e também outros bens que seriam, por exemplo, brinquedos, que também são tributados, né, em uma faixa maior, e as mulheres elas precisam suportar toda essa carga de não dar conta de não fazer com que os vulneráveis sofram. Passando para um ponto agora da PEC 45 de 2019, a Bárbara vai falar um pouquinho mais sobre as reformas, né? Mas eu gostaria de trazer aqui essa proposta de reforma tributária que está em debate no Congresso, porque ela prevê a eliminação de todo benefício fiscal sobre o consumo, inclusive os bens da cesta básica. E tendo em vista, né, os dados abordados e essas questões, né, da distribuição de renda, essa eliminação dos benefícios fiscais vai impactar diretamente nessa renda disponível das mulheres. E é por isso que essa discussão, né, nessa discussão sobre a questão da essencialidade, sobre a questão da igualdade de gênero, ela deve ser inserida nesse debate reformista, né? Como as meninas bem pontuaram, os absorventes não são distribuídos pelo SUS. O único estado que colocou os absorventes na cesta básica foi o Rio de Janeiro, e outros países, né, como, por exemplo, a Alemanha, que fez a redução do IVA, que era imposto sobre esses bens, de 19% para 7%, e outros países que até já zeraram, né, o tributo que incide sobre os absorventes. Então, é importante também colocar nessa questão da cesta básica, essa questão do impacto na renda das mulheres. Além disso, aqui, né, no sentido também de discussão jurídica, voltando também para essa questão das donas de casa, agora tendo em vista esse contexto de família, anteriormente a Constituição de 1988, do Código Civil de 2002, e até hoje mesmo, muitas mulheres que são donas de casa e que estão, né, com os seus cônjuges e se dedicaram ao lar, ao cuidado dos filhos, ficam por muitos anos fora do mercado de trabalho e muitas vezes não conseguem desfazer o vínculo conjugal quando é de sua vontade, e isso afeta na independência delas. E essa falta de políticas públicas, né, prejudica com que as mulheres consigam se desenvolver, essa falta, né, de um desenvolvimento tributário voltado a isso, dessas discussões. Na Alemanha, por exemplo, há quase 50 anos, o direito da mulher casada, né, que foi criado, né, o direito da mulher casada que estava a se divorciar e que tivesse escolhido ser dona de casa, a compartilhar dos direitos, né, de aposentadoria. Isso foi muito criticado. Só que a professora Isabel Derzi, que para quem não conhece é uma jurista muito importante, uma jurista muito que nós admiramos muito, ela fez uma piada, não, desculpem, um exemplo, ela deu um exemplo que eu gostaria de trazer aqui nas palavras dela, porque eu achei muito impactante, né, quando ela pontuou um pouco dessa questão, né, dessas discussões dos direitos previdenciários, de aposentadorias, e da mulher enquanto uma contribuinte com o trabalho doméstico, porque o trabalho doméstico, o trabalho de dona de casa, é um trabalho que não é remunerado. E ela falou assim, quando você olha para um homem empresário e fala para ele, o que você faz? E o homem fala, todo orgulhoso, eu crio porcos. O homem fica super orgulhoso, todas as pessoas em volta. Quando você pergunta para uma mulher o que ela faz e ela abaixa a cabeça e diz, eu sou dona de casa, ela diz que há algo muito errado e algo a ser repensado, porque criar porcos é mais importante do que criar pessoas, né?
Então, essas mulheres que se dedicam ao cuidado dos filhos e do lar, elas devem ser respeitadas, e o legislador, ele deve estar atento a isso, para que ele possa valorizar quem desempenha esses papéis. Então, a reforma previdenciária, né, foi feita há quase 2 anos e nada foi discutido sobre igualdade de gênero. E encaminhando aqui para o final também, que é um link com tudo isso, sobre a agenda, né, Agenda 2030, dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O primeiro objetivo é o da erradicação da pobreza, que nós pontuamos o quão importante, né, que essas barreiras econômicas sejam suportadas, que as pessoas tenham dignidade, que as pessoas consigam atingir o bem-estar. E o objetivo quinto, que é o da igualdade de gênero, né, e combater essa violência sexual, a desigualdade salarial, a divisão desigual do trabalho, a discriminação dos cargos públicos ainda são barreiras que devem ser enfrentadas. Por isso que é até importante o fomento à cultura da igualdade no Poder Judiciário, para que as discussões comecem, mesmo que de forma tímida, a ocupar esses lugares, né? Um dos únicos julgamentos que nós temos em relação a isso, né, foi o julgamento do recurso extraordinário de número 576.967 do Supremo Tribunal Federal, que ocorreu em agosto de 2020, sobre o salário maternidade. E foi um dos primeiros a tocar nessa discussão. A empresa recorrente era uma empresa que atuava no ramo da saúde, que atua no ramo da saúde. O voto do ministro Alexandre de Moraes diz muito sobre o nosso sistema jurídico e até mesmo sobre a cultura. Ele disse basicamente, fundamentou o voto dele, dizendo que essa não é uma discussão de gênero, e sim uma discussão puramente econômica, que o setor da saúde é o que mais emprega mulheres, representando 72% dos salários, e que jamais seriam substituídas por homens. Porque, claro, ele atrela esses trabalhos de empresas da saúde relacionados às mulheres, como se os homens não pudessem também desempenhar esses papéis. Então, é por isso que a sociedade, as autoridades, o governo, eles devem, né, se atentar a isso, para desenvolver esses objetivos, para promover a igualdade de gênero e para trazer essas discussões para esses espaços cada vez mais, tendo em vista que aqui no Brasil isso é pouco discutido. Muito obrigada a todas e todos pela presença. Eu gostaria de passar a palavra à Bárbara, que vai continuar a nossa exposição. Obrigada, Vitória. Devidamente recuperada aqui agora. Vou iniciar o último ponto da nossa sustentação. A gente vai falar um pouco agora sobre quais são as possibilidades, né, de resolver esse problema e conversar um pouco sobre reforma tributária, sobre justiça fiscal. Então, sem mais delongas, vamos lá. Nossa, tive um impacto psicológico forte aqui, mas tudo certo. Começando aqui trazendo a ideia, né, da justiça fiscal. Então, a gente está num contexto, igual a Vitória trouxe muito bem, de pandemia, né, um contexto no qual está tendo muitos cortes em serviços e medidas de proteção social. E é importante pensar nessa questão, porque também, igual a Tainá trouxe, né, essa questão dos impostos indiretos, nas rendas das mulheres e como também isso interfere na entrada das mesmas no mercado de trabalho. Então, aqui a gente está lidando com o problema da tributação em gênero em muitas variáveis, né? Eu sempre gosto de usar aquela ideia de que é um fenômeno poliédrico. Então, você não paga salários altos e também as mulheres têm que gastar mais para comprar produtos que só elas precisam consumir, né? Não faz sentido, produtos básicos, produtos essenciais. Então, a gente sempre tem que estar refletindo, e essa é uma das principais finalidades da nossa apresentação, justamente nos impactos desses impostos em pessoas de baixa renda, né? Especialmente mulheres. Então, aqui a gente vai ter uma defesa muito forte, eu vi muitos artigos nesse sentido, de uma política fiscal pensada a partir de uma perspectiva dos direitos humanos, né? Porque aqui nunca vai esquecer da primeira aula que eu tive com a Ayrton ano passado, que ele começou a introduzir essa questão, né, do tipo, antes nem se pensava em direito tributário, né, o direito tributário era um link aí de direito financeiro, essa parte orçamentária, aliás, direito financeiro é mais recente, mas essa parte fiscal do Estado mesmo, né, já tô vendo que ele vai me corrigir, mas eu lembro que o direito tributário foi um sistema, né, novo de ser pensado e de articular tudo isso. Então, a gente pensar isso com uma perspectiva dos direitos humanos, ao meu ver, se mostra indispensável. Então, essa questão também é importante de a gente pensar em fundos
que garantam a efetivação dos direitos humanos sobre questões de gênero. Porque, falta recurso, falta isso, falta aquilo. É um ponto que eu achei bem interessante, né? A gente tem um fundo hoje de direitos humanos, só que isso a gente podia fazer um debate só sobre isso. Esse fundo, ele é bem mal utilizado, e, inclusive, teve até algumas mudanças na lei de responsabilidade fiscal, permitindo que esse fundo seja utilizado para outros fins, que não de direitos humanos, que não de questões de gênero. É uma excepcionalidade legislativa que eu achei um absurdo, porque é um fundo que tem milhões de reais e ele não é devidamente aproveitado, né? Então, a gente poderia utilizar esses fundos para promover melhor questões de gênero, para aprofundar essas temáticas, e isso não é feito. E também achei bem interessante essa questão de discussões sobre o aprimoramento desse accountability, né? Que seria uma espécie de prestação de contas dentro da política fiscal. Aqui, isso também foi bem desenvolvido no Reino Unido e visa garantir que a arrecadação das receitas públicas ocorra de forma equitativa. Então, aí, para quem ficou sabendo que a gente vai participar da competição internacional do Ibero-Americano, né, a gente está discutindo bastante sobre essa questão de evasão fiscal internacional, que no Brasil já é notório, mas isso é um grande problema do direito tributário internacional, justamente porque você tem muita evasão fiscal e isso prejudica, conforme também a Tainá já explicou e falou um pouco, a capacidade contributiva, prejudica a ideia de igualdade, de isonomia, porque algumas pessoas vão pagar mais impostos do que outras. E recordo também, né, inclusive, aquele dado que eu trouxe bem no começo da apresentação, no sentido de que as pessoas ricas têm uma tributação aí de 21%, enquanto as pessoas mais pobres chegam a 32%. Então, essa questão, a gente sempre é importante ter muito em vista a ideia de justiça fiscal. E igual a Vitória acabou de dar o spoiler aí, um dos julgamentos da STF que inaugurou com mais força essa discussão do gênero foi justamente nesse RE, né, 576967, que discutiu sobre a contribuição previdenciária do salário maternidade. Aqui, o argumento técnico, para entender que ele é inconstitucional, é justamente porque teria uma ausência, né, da natureza de contraprestação ao trabalho prestado, em razão do fato, né, desse salário maternidade ser um benefício previdenciário. Então, não faria sentido incidir uma contribuição sobre ele, considerando que ele não tem natureza de remuneração. De todo modo, achei muito interessante até que a Vitória trouxe a visão do Alexandre de Moraes, porque o Barroso, como... desculpa, né, mas como bom pisciano, que é grande defensor das causas humanas, ele fala muito sobre essa questão de você impossibilitar, né, onerar alguém em razão de uma circunstância motivada por um motivo biológico. Ou seja, penalizar, tributar mais as mulheres em razão da condição de engravidar, por exemplo, né? Por que vai incidir uma contribuição previdenciária específica sobre esse salário maternidade? Né? Então, essa discussão foi muito importante para justamente trazer essas reflexões, né, da isonomia, da proteção da maternidade e da família, além da própria, evidentemente, da própria diminuição da discriminação entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Isso aqui volta uma vez mais para a ideia de justiça fiscal, porque o que acontece? Se eu vou ter que pagar contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, acaba sendo mais caro sempre contratar mulheres. Então, isso é mais um motivo pelo qual é difícil contratar mulheres, é difícil, né, prejudica mais ainda a entrada delas no mercado de trabalho. Então, aqui entrando um pouco nas reformas tributárias, a ideia não é discutir as reformas em si, é só para a gente pensar e refletir sobre as consequências que elas podem trazer caso elas sejam adotadas, né? Então, só para relembrar aqui o pessoal que está começando no direito tributário e tal, a gente tem 3 reformas em discussão principais. Nem vou entrar no mérito da reforma do imposto de renda, que não é propriamente dito uma reforma, mas é considerada como. Então, a gente vai ter aqui a PEC número 110, né, que vai trabalhar com a ideia do IVA, que é adotado em países da União Europeia, né, que é esse imposto sobre o valor agregado. Aqui ele visaria substituir 9 tributos já existentes, que estão descritos aqui na tela, e ele estabeleceria uma única alíquota para tributar todas as operações com bens e serviços, né, que tenham como destino determinado estado ou município. Aí a PEC número 45, que vai ser mais nosso objeto de discussão, ela foca na instituição do Imposto sobre Bens e Serviços, que é o IBS. E por que a gente vai focar mais na PEC 45?
Queria interagir com vocês no chat, mas eu não consigo ver, então façam suas considerações à vontade. Mas, enfim, a PEC 45, ela está mais em discussão porque ela visa trazer uma alíquota única sobre bens e serviços. E conforme a gente trouxe muito na nossa apresentação, os principais bens que interferem, aliás, os principais bens que são objeto dessa tributação em gênero, né, justamente são bens que estariam sendo reflexo dessa alíquota única. Então, a partir do momento que a gente tivesse uma alíquota única, esses bens não teriam nenhuma espécie de benefício, nenhuma espécie de compensação, a gente continuaria tendo uma alíquota alta. E, por fim, a gente tem o projeto de lei 3887, né, que foi de iniciativa do Poder Executivo, que trabalha mais com a questão de contribuição social sobre operações com bens e serviços. Então, só uma última observação, a Câmara dos Deputados e o Senado instalaram, né, em fevereiro do ano passado, uma comissão para justamente unificar as duas primeiras propostas e chegar num consenso. Aqui é claro que a gente tem muitas divergências de, enfim, empresas, setores, e não cumpre aprofundar. Então, voltando um pouco para essa questão de reforma tributária e gênero, aqui a gente vai trazer a excepcional Tatiane Psitelli, que é a principal percursora dessa discussão de tributação em gênero. Ela vai justamente falar que a desigualdade de gênero e de raça não tem sido levada em consideração na discussão da reforma tributária. Ao contrário, a proposta intensifica ainda mais a desigualdade no país. Então, nesse mesmo sentido, ela ainda vai afirmar: no consumo, todos pagam a mesma alíquota, independente da renda. Assim, a situação é mais gravosa para a população de baixa renda e justamente intensifica essas desigualdades, ao invés de reduzir. E destaca: o indivíduo mais prejudicado na sociedade é a mulher negra, porque é a pessoa que menos ganha neste país. Assim, a Tatiana defende, né, que não tem condições, com o atual nível de desigualdade, de ter de 25% a 32%, uma alíquota altíssima, de tributação sobre alimentos, medicamentos e bens de consumo. Então, aqui só uns dados para lembrar, né, justamente para reafirmar o quanto é muito discrepante essa diferença salarial e o quanto isso tem que ser levado em consideração na discussão da reforma tributária. Então, aqui, como que funciona a carga tributária em relação ao Brasil e países da OCDE? Então, a gente vai ter que a carga tributária sobre o consumo e o trabalho atingiu cerca de 76% do total da receita brasileira em 2014. Ou seja, a gente tem a receita mais alta tributária na parte de consumo e trabalho de todos os países da OCDE, que são países desenvolvidos, que são países, né? Então, é uma discussão, aliás, é um ponto muito importante se a gente fizer um contraste de que a tributação sobre a propriedade e os ganhos de capital equivale a só 7,4% do PIB brasileiro, sendo que é inferior à média dos países da OCDE, que está na faixa aí dos 13,6%. Então, aqui, por que esse ponto é importante? Porque a gente percebe que tem não somente uma desigualdade em toda a estrutura corporativa, em toda a estrutura de mercado, em toda a própria questão cultural, mas também o tratamento tributário dado a essa base é muito mais onerosa, é muito mais danosa do que o tratamento que é feito com pessoas que têm mais capacidade contributiva. Tanto que, nunca vou esquecer quando eu aprendi isso, eu acho um absurdo, não temos imposto sobre grandes fortunas. Né? Só vou deixar essa reflexão. Por fim, já passando à conclusão, eu prometo, quais foram as sugestões, né, que o grupo de estudo de tributação e gênero da FGV, e mais essa página do Tributos a Elas, que inclusive recomendo a todos de seguir no Instagram, é uma página incrível formada por procuradoras do Estado, né, eles inclusive têm feito várias ações concretas no sentido de melhorar a situação do gênero dentro do direito tributário no Brasil. Então, elas fizeram um documento e trouxeram essas sugestões, justamente, né, o que poderia ser adotado para a gente melhorar as reformas tributárias. Isso aqui são, uma vez mais, sugestões, mas só para a gente refletir e até mesmo podemos criar, né, um debate a partir disso, o que vocês entendem que seria pertinente para a gente melhorar essa questão do gênero. Então, eles vão elencar aqui benefícios fiscais, que é uma coisa que a Vitória e a Tainá comentaram, justamente para o consumo de produtos como absorventes, fraldas, anticoncepcionais, que, recordo a todos, chega a mais de 30%
é carga tributária, ter a manutenção dos benefícios aos produtos de cesta básica, aqui trabalhando com um aspecto mais de desigualdade, também aprovar alguns projetos de leis específicas com incentivos fiscais para que essas empresas contratem mulheres negras e também sejam nomeadas para cargos de gestão. Também criação de apoios específicos para o afroempreendedorismo, né, com linhas de crédito, subsídios específicos para mulheres negras, que são justamente uma das pessoas mais prejudicadas com o atual sistema brasileiro, aí, em todos os níveis. Também algumas deduções específicas do imposto de renda, né, da pessoa física, uma coisa que seria impossibilitada no caso, aliás, poderia ser harmonizado, vamos lá, com uma alíquota única, caso seja de fato instituída, né, até para ter alterações na contribuição previdenciária da contratação da empregada doméstica. E também é possível, elas trazem essa sugestão, de deduzir alguns gastos com a educação de empregadas domésticas e seus dependentes. Então, é bem interessante esse trabalho. Quem tiver interesse, a gente pode enviar. Essas são as nossas referências. E agradecemos a todos pela participação, paciência e, enfim, presença. Fiquei muito feliz com todos aí. Vou parar a apresentação. Foi. Não sei, devolvo a palavra, então, para a Tainá, nossa presidente, fazer as considerações finais. Agora, isso era, né, o que a gente tinha para expor, para demonstrar para vocês no quanto a questão do sistema tributário brasileiro influencia na igualdade de gênero, né, e medidas que possam diminuir essa desigualdade, né, de maneira gradativa. A ideia agora, se vocês quiserem perguntas, ou enfim, experiências, opiniões, assim, fiquem bem à vontade, acho que o momento é esse agora, para se vocês quiserem debater sobre esse assunto. Diga. Se você me permite a palavra, queria contar algumas coisas e contribuir, tentar acrescentar. Primeiro, parabéns a todas, excelentes exposições. Eu já conhecia, né, os temas, mas ainda assim consegui ficar indignado escutando novamente vocês falarem dos temas, né? Eu acho que é um tema realmente importante, relevante e que faz surgir na gente aquela sensação, aquele gosto amargo de injustiça, né? E é das coisas que faz a gente se movimentar e lutar, né, para a gente tentar melhorar. Eu queria só contar para vocês que esse painel, ele surgiu com uma ideia um pouco diferente, era a gente ter algum tipo de oficina para fazer posts sobre o tema. Porque a ideia do painel era não só fazer exposição, mas também estimular que todos espalhem, né, por meio das redes sociais, ao máximo essas informações. Então, a gente acabou modificando essa proposta por conta do horário e do encaixe, e a gente acabou mantendo só a palestra. Mas eu acho assim que é importante a gente falar, né, que vocês tiveram acesso a uma informação que não é tão divulgada, não é tão falada, não está o tempo todo, né, na mídia, enfim, nos debates, e é importante que vocês nos ajudem a levar o mais longe possível essa informação. E nesse sentido, quando a Bárbara ela começou a abordar ali propostas de mudanças, reformas, soluções, um dos tópicos que ela abordou foi accountability. Eu queria desenvolver um pouco e passar para transparência fiscal, que é requisito necessário para que a gente possa exercer a cidadania fiscal. Essa é uma das críticas que faz a própria tributação do consumo. Quando a gente vai ao supermercado e compra um produto qualquer, a nossa tributação do consumo do Brasil ela é tão grande, tão complexa, tem tantas alíquotas diferentes, até em razão da seletividade, que a gente já não sabe mais quanto que a gente está pagando. Como a gente não sabe o que está pagando, a gente não consegue brigar, pressionar, cobrar dos políticos, e a cidadania fiscal no Brasil, infelizmente, ela é muito pouco exercida. Existe aquela lei que determinou, né, por força do texto constitucional, que a carga tributária apareça nos preços, nas notas fiscais, etc. Mas mesmo assim a gente tem dificuldade de identificar, né, como se dá a tributação de cada produto. Esse efeito ele é perdido também na questão de gênero.
Vocês podem perceber que quando a Fernanda contou do Pink Tax e perguntou aqui, vocês já ouviram falar? Muitos falaram, nunca ouvi falar, nunca ouvi falar. Então a gente acaba vivendo isso no nosso dia a dia, e a gente nem se dá conta. Então, assim, esse evento de hoje, ele é importante porque ele está espalhando informação, só por meio dessa cidadania fiscal, dessa consciência, todos da sociedade precisam entender o que está acontecendo para que isso possa mudar, para que os hábitos de consumo das mulheres mudem e pressionem as empresas a não praticar essas injustiças, mas também para pressionar os políticos a realmente afetar, mudar essas políticas aí desiguais. Então, assim, nós estamos aqui neste evento fazendo algo que pode ajudar a melhorar, e eu estou convidando vocês a amplificar os efeitos desse evento, espalhando os posts que nós vamos fazer no nosso Instagram, né, aos 4 cantos, enfim, a todos os ambientes possíveis. Então, acompanhem lá o nosso Instagram, as palestrantes que estão aqui falando vão produzir um material educativo, enfim, informativo, e vão disponibilizar para que vocês curtam, compartilhem, mandem para as pessoas que, enfim, vocês acreditam que não saibam dessas informações, me ajudar a espalhar o máximo possível. E o painel gravado tem como a gente indicar, porque tem a Bruna e a Fran, que são da minha equipe de trabalho, que eu tenho certeza que elas gostariam de ver e não estão aqui assistindo. A gente está gravando e eu vou lançar a gente já tem um canalzinho ali no Clube de Tributário, a gente vai soltar no YouTube essa apresentação, sim. E a Vitória, como já falou, ela vai compartilhar também o material que vocês colocaram, né, os slides. Eu acho que seria interessante, se desse tempo, de colocar agora já um link, porque depois vai ser complicado a gente achar todas as pessoas que estão aqui na sala. Se vocês conseguirem transformar num PDF e gerar um link no Drive, seria muito bacana. Então, assim, parabéns pela exposição. Eu vou dizer para vocês que a qualidade, assim, foi excelente, foi muito boa, né? Eu fiquei encantado mesmo com a apresentação. Falo, assim, como espectador, como professor orgulhoso também, mas foi realmente muito bom. Espero que todos aqui tenham gostado e vou passar a palavra para mais debates, para mais conversas. Espero que não pare por aqui. E vou colocar o link para a presença agora, tá, gente? Eu acho que faltou um último slide ali perguntando o que vocês acham que daria para fazer para melhorar essa situação do gênero, né? Então, pensem que tem um slide aqui fazendo essa pergunta para vocês fazerem contribuições aí. Todo mundo participou bastante. Na opinião de vocês. É conversar, né? É divulgar essas informações. Quando você falou da Pink Tax, a minha irmã trabalha numa empresa que é a Kimberly Clark, que produz absorventes. E eles têm um monte de... Ela era gerente da América Central para baixo e ela agora foi transferida para os Estados Unidos. Não mudou-se ainda por conta da pandemia. E ela trata muito dessa questão das taxas para os absorventes e ela fala que no Brasil é muito absurdo, sabe? Inclusive comparado com outros países aqui da América do Sul, que inclusive tem campanhas para distribuição e aqui está começando agora, né? Então, por isso que eu já conhecia bastante sobre o assunto no item absorvente. A gente já tinha trocado uma ideia sobre isso. E ela é do marketing, sabe? Mas é um tema bastante polêmico e bastante importante de ser divulgado. Inclusive a França, que é um país que a gente sempre compara, né, em razão da alta carga tributária, eles chegaram a baixar de 20% para 5% a carga sobre absorventes. Então, você vê uma tendência internacional de reduzir a carga sobre esses produtos, mas aqui no Brasil, a nossa excelentíssima Dilma vai lá e veta essa possibilidade, igual a Fernanda destacou antes. Então, a gente tem que aumentar a divulgação para fazer mais pressão nos líderes também, né, políticos, e isso é bem importante. Enviei ali no chat o link do Canva. Fiquem à vontade aí para divulgar. Bem, outra dica que eu quero dar é a seguinte, a PEC 45, né, que era, eu acho que a proposta mais forte de reforma tributária, antes da pandemia, depois da pandemia a gente não sabe mais o que é mais forte, o que é mais fraco, né, mas a PEC 45, ela foi formada por professores, doutores, e juntando economistas, tributaristas e especializados em finanças públicas, etc., que compunham o tal do CECIF, Centro de Cidadania Fiscal.
eles têm um canal no YouTube e ali eles têm uma playlist com vídeos explicando assim, os pontos principais teóricos que fizeram com que eles criassem a PEC, né, que é uma PEC tanto assim complexa, né, longa. E ali eles fazem uma proposta para combater essa falta de transparência da tributação indireta. Eles defendem uma alíquota única, diminuir, acabar com a seletividade, eles defendem isso, é polêmico, é claro, mas é porque a seletividade também é fator de falta de transparência. Quando você tem muitas alíquotas, você acaba não sabendo o que você está pagando para cada produto, e você fica sujeito a essa série de problemas de produtos, às vezes, mais essenciais sofrerem tributação mais elevadas, porque o tempo todo você precisa fazer esses juízos, né, de igualdade entre as mercadorias. Então, eles estão defendendo, sim, uma alíquota única, mas, como contrapartida, eles querem criar uma espécie de devolução do valor pago a título de tributo, como se fosse um ressarcimento, enfim, para as pessoas carentes. Então, as pessoas carentes, elas estariam cadastradas em algum tipo de programa social, pode ser até ligado com Bolsa Família, por exemplo, com esses programas sociais, e a pessoa, depois ela consegue se ressarcir daquilo que ela gastou no supermercado, com absorventes, etc. E aí você acaba dando, em vez de você, digamos assim, exonerar um produto da cesta básica, que é exonerado também quando é adquirido por uma pessoa rica, você acaba exonerando essa tributação apenas para aqueles que realmente precisam de uma economia tributária. É uma proposta, não é a única que existe, existem outras propostas. Só queria acrescentar, né, que é um debate muito intenso, né, que não passa só pelas questões de gênero, mas também tudo aquilo que afeta as pessoas com baixa capacidade contributiva, né, com o objetivo de gerar mais justiça fiscal. Procurem lá, CECIF, canal do YouTube do CECIF, sigla para Centro de Cidadania Fiscal. Os vídeos, a grande maioria tem menos de 5 minutos. Então, é bem tranquilo, bem didático, são bem didáticos, né? Bom, eu pode falar. Só vou mandar o link aqui. Eu queria agradecer às meninas pela palestra também. O tema, e quando a gente escuta, não tem como sair igual, né? Quando sair, a gente fica pensando o que pode fazer, o que pode mudar, assim, o que nós, que são problemas que às vezes não percebemos, né? E aí, até de maneira, a gente acaba sendo bobo, né? Por não perceber essas coisas e escuta e vê, assim. Uma coisa que eu reparo muito é que é muito comum no direito, né? De modo geral, o direito tributário principalmente, haver muita pouca diversidade, né, de gênero nos eventos. São eventos que é muito comum a gente ver ali todas as cadeiras sendo formadas apenas por homens. Então, esse é um grande problema. Eu via a Babi imitando, que deixa eu segurar a mão. E teve um projeto que está ainda correndo, muito, muito legal, do coletivo das tributaristas brasileiras, que foi uma manifestação, né, uma carta conjunta, que ela ainda está correndo, ainda pode ser assinada, justamente pressionando para que nos eventos de direito tributário, de modo geral, tenham uma maior participação feminina, né? Isso é muito legal, porque eu acho que ninguém sabe mais, né, onde está a dor, o que dói, se não é aquela pessoa que está sentindo, né? Então, isso passa por especialistas que possam conversar essas questões, especialistas mulheres que possam conversar essas questões e possam apresentá-las, né? Então, essa é uma iniciativa muito legal. Eu vou jogar o link também do Google Forms, mas eu penso que essa é uma boa iniciativa, né? É uma pena que a gente ainda tenha tanto, em pleno 2021, ainda tão pouca diversidade, né? E esses dados também, eles são muito assustadores, assim, alarmantes, que vocês trouxeram ali. E eu lembro que eu trabalhei numa organização social, fui coordenador de uma determinada área lá, e infelizmente esses dados eu penso que eles ainda sejam ainda mais alarmantes, porque as pesquisas que são feitas pelo IBGE, elas não levam em consideração os aglomerados suburbanos, que eles chamam, que seriam as favelas, né? O nome aí mais sutil. Então esses dados eles não levam em consideração. E nas favelas, ainda, a gente percebe que a maior parte dos chefes de família são mulheres.
Então, assim, ganham menos, ganham ainda menos nas favelas. Por exemplo, fazendo uma comparação com Curitiba, a diferença salarial entre um homem e uma mulher é de 42%, segundo dados. É uma coisa brutal, né? E ainda assim, tendo às vezes que levar ali a educação, o alimento de 3, 4 crianças, onde o homem ainda deixou, né, elas e foi embora, assim. Então é muito preocupante, né? Dessas coisas que não dá pra gente ficar tranquilo, assim, não resolver. É muito bom ver você compartilhando das nossas reflexões, Miguel. Sempre muito importante estar pensando aí nessa questão mesmo. E tá tendo um movimento maior de tributaristas, teve aquele do MUT, eu acho, também, né? Essa mobilização. Vamos aguardar aí os próximos capítulos. O próprio mundo do direito, ele é muito dominado por homens, né? A gente precisa quebrar um pouco esse padrão, essa visão aí masculina. Mas... a gente tem, né, por exemplo, as discussões agora que envolvem diretamente a tributação, né? Por representantes, majoritariamente masculinos, e aí chamam especialistas, majoritariamente masculinos, para discutir. Essas questões, é claro que elas vão passar em branco, né? Porque, enfim, não tocam, não chamam atenção e tem que chamar, né? Perfeito. Não sei se o Ayrton, Iago, Fernanda, Tainá querem fazer mais alguma consideração. Pessoal aí com a câmera desligada também. Manda bala, Tainá, nossa presidente. Até já ligou o microfone que eu vi ele. Eu não acho que eu ia falar que só era isso mesmo, fazer um comentário, né, que hoje em dia acho que tem poucas mulheres também, porque as mulheres demoraram muito mais tempo para sair de casa, né, enquanto os homens já ocupavam essas posições há anos-luz, a mulher não podia nem pensar em nada disso, e a ideia dos sonhos era ser uma boa mãe, uma boa esposa e só, né, então é o caminho, né? A informação e estudos sobre isso, e a gente devagarinho vai conquistando cada vez mais espaço, esperando que essa desigualdade seja cada vez menor. Fé, um dia. Acho que se ninguém tem mais... Eu só queria dar parabéns para vocês pela apresentação, que gerou muitas reflexões. O Ayrton sempre diz isso, que as mulheres elas têm uma capacidade de organizar as ideias e de convencer a gente que é fora do comum, e eu acho que essa apresentação demonstrou bem isso. O que o Miguel disse sobre reflexão, eu acho que é a palavra-chave para todo mundo que ouviu. Ouvir isso de mulheres é muito impactante. Para a gente que tá começando a carreira, né? Todos aqui, a maioria estudantes, pensar isso e implementar na nossa vida pessoal. Meus parabéns aí para vocês. Muito bom. Oi, eu só queria parabenizar a Vitória, Tainá, Bárbara e Fernanda. Foi excelente. De fato, quando tu para pensar nesses elementos, ou quando tu simplesmente coloca Pink Tax ou tributação e justiça fiscal no Google, tu percebe como que esse assunto é importante e não tão comentado, né? Parabéns, meninas, foi excelente. Eu aposto que todas as pessoas que estão aqui, as pessoas que vão ver isso, vão ter contato com os posts, com todo o material que vocês produziram, vão se tornar pessoas melhores, porque vão parar para refletir sobre pequenos pontinhos que na verdade são grandes, elementos tipo, gigantescos, assim. Só isso, muito obrigado por tudo e até mais, pessoal. Rafa, se quiser falar, fica à vontade. Eu quero fazer um comentário de quando vocês falaram sobre as diferenças salariais, né? Também tem que lembrar que não é só diferença salarial. Para entrar no mercado de trabalho, principalmente a gente que tem aqui por volta de 20 anos, é muito mais fácil contratar um homem, por quê? Porque mulher nessa faixa etária engravida. E aquele negócio, se a mulher é engravida, ela precisa de dinheiro. E as empresas já ficam pensando, mas vai ter que pagar a licença maternidade, tem que pagar os outros gastos. E assim, já é um jeito de... Já recebemos menos e já temos impeditivo de entrar no mercado de trabalho por conta disso.
Tipo, não vou dar licença maternidade para alguém, então vou contratar um homem. Tanto que já tem até leis, né, e medidas do AIT para reduzir esses casos, essas diferenças também. Sem contar a questão da responsabilidade, né? Porque já presume a mulher que vai ser mãe, que vai ter que parar a vida ali para cuidar dos filhos, né? Tem esse dado de que, por mais que as mulheres elas trabalhem, tenham empregos, elas ainda são responsáveis majoritariamente por conta pelos serviços domésticos, entendeu? Então existe essa dupla jornada, às vezes tripla, quando se fala em crianças, né? Porque a gente sabe o trabalho que dá. Então é isso mesmo, Rafael. Existe essa discrepância, porque por que eles vão, né? Não, vamos aqui investir treinamento numa pessoa que daqui uns tempos engravida, vai ficar afastada do trabalho, eu vou ter que dar um jeito de substituir. Então é mais fácil contratar um homem, né? Então realmente são situações assim que a gente fica muito indignada, mas a gente espera que melhore. E a licença maternidade, desculpa, mas a licença maternidade é 120 dias. A paternidade é 5. O pai só precisa cuidar do bebê 5 dias e a mulher usou 120, tipo. Não, e o resto da vida, né? Porque de quem é a responsabilidade majoritária? Ah, não, porque tem aquela coisa, né? Ah, não, porque mãe é mãe, mas tipo, mãe é mãe mesmo, é tipo uma construção para responsabilidade que é muito mais fácil, né? Eu tenho 2 filhos. Mudem vocês, que são mais novas, na educação dos seus filhos. Eu tenho um filho da idade de vocês, que teve que lavar louça como minha filha lava. O Pedro tem 20 e a Laura tem 15. Tudo que o Pedro faz, a Laura faz exatamente igual. E o meu pai, por incrível que pareça, que é descendente de alemão, do interior, sou eu, minha irmã e um irmão. Na minha casa, todos tinham que fazer a mesma coisa, ele não tratava diferente. Eu pude dirigir com 18, meu irmão também, sabe? Assim, nunca teve nenhuma diferença de tratamento. Isso depende da gente que educa os filhos. Porque, sim, eu que levo, eu que busco, é piano, é terapia, eu me viro em 3 ou 4 dentro de casa para dar conta do que eu preciso aqui em casa. Eu perdi o emprego quando eu estava grávida do Pedro, tá? Então, são muitos casos que a gente conhece. Então, sim, o que eu digo para vocês, os homens, poucos têm essa consciência, porque poucos foram educados para serem assim. Nós é que vamos mudar educando os nossos filhos. Tá? Então, isso é muito importante, ter esse diálogo, levar a questão e, obviamente, tratar, a gente impor essa igualdade, sabe? A gente colocar, não vou fazer a mais. Só que, óbvio, eu sou casada, tenho 2 filhos e eu carrego todo mundo nas costas aqui dentro de casa, né? É fácil falar, o discurso é bem bonito, mas se não sou eu aqui em casa, nada funciona. Karina, você está, bem rapidinho, você está oficialmente convidada para todas as reuniões e discussões do Clube de Tributário, tá? Ai, amanhã eu deixar isso formalizado. Que a minha câmera não está funcionando, eu estou roxa aqui na frente, mas tá bom, amanhã eu vou ter que falar de novo. Desculpa, Vi, pode falar, quem quiser. Não sei se eu estou passando na frente de alguém já tinha pedido para falar? Não? Então, eu queria dar 2 sugestões, né, de enfrentamentos da matéria de modo bem pragmático. Primeiro, sempre que vocês tiverem a oportunidade de conversar com alguém que levanta a bandeira do feminismo, principalmente na política, né, então quando vierem pedir voto para vocês, seja em âmbito municipal, estadual, né, ou federal, vocês perguntem sobre igualdade na tributação também, né? Se aquela pessoa ainda não abriu os olhos para isso, faça essa pessoa abrir, porque essa pessoa vai ter mais condições de levar esse debate lá para o espaço do legislativo. Outra coisa, em relação a essas desigualdades no Pink Tax, eu nunca vi, por exemplo, muitas pessoas, mulheres, por exemplo, compartilhando alertas nas redes sociais. Nós temos tantas coisas nas redes sociais, né? Então, assim, olha, essa empresa está praticando Pink Tax. Então, amigas, não comprem lá, porque o consumidor ele tem que pressionar. Se a gente vive numa sociedade de mercado, né, o instrumento do consumidor é pressionar, assim como a gente tem todas essas empresas aí se adaptando às políticas sustentáveis, grande maioria a reboque do consumidor que está exigindo isso, né? Então, eu acho que vocês podem pensar nesse maior engajamento, compartilhar, brigar, às vezes fazer estimular alguém a abrir lá um canal no Instagram só para denunciar casos de Pink Tax no Brasil, assim como nós temos casos canais para denunciar lá Black Fraud, a gente denunciar esse tipo de política. Enfim, acho que 2 encaminhamentos que são bem práticos e que podem ser feitos
para ajudar a combater, né, esse tipo de postura. Perfeito. Vi, não sei o que você ia falar em relação ao que a Karina estava falando. Te interrompi também. Não, imagina. É que não engraçado, mas parece uma coisa clichê nós falarmos sobre a questão da educação dos filhos, né? Mas realmente cuidando dessa questão de trazer isso, porque muitas vezes tem aquela questão dos homens acharem, né, que precisam só ajudar em casa e que eles já estão ajudando e eles veem isso de uma forma muito como se eles estivessem fazendo, né, desempenhando algo extraordinário ali, e não, né, então isso parte muito da educação já desde criança, porque muitas vezes convivem, né, com vendo a mãe ali se desdobrando em 3, em 4, em 5 para fazer, muitas vezes também tem essas diferenças, né, entre na família da Karina é uma coisa excepcional, mas eu convivo com primos que são jovens que eles fazem essas diferenciações. O meu primo menino tem muita liberdade e minha prima menina não tem. Então, essas questões realmente elas As meninas vão lavam a mudando. louça da casa, os meninos não precisam lavar a louça. Isso é muito No churrasco, as mulheres ficam aqui desse lado, os homens vão ficar bebendo cerveja lá do outro. Bem, exatamente Eu por tenho aí, né? E uma das mudanças é com essa cultura, assim. Eu tenho um irmão que é 10 anos mais novo, e minha mãe e eu, né, desde sempre, igual, meu bem, você tá aqui, você vive aqui, então, né, você tem obrigação com a casa. Se minha avó chega em casa e vê ele fazendo alguma tarefa doméstica, meu Deus do céu, como assim ele está lavando a louça? Como assim ele? Tadinho! Gente, ele já tem 16 anos, é maior que eu, mas tadinho da criança que está ajudando nas tarefas de casa. Então, realmente é algo que tem que ser muito, muito, muito difundido ainda, e é através da educação, a gente sempre volta, né, nessas pautas, educando que melhora, não tem outra saída, eu acho. É que não faz nem 50, 60 anos que saiu aquelas super publicidades, não sei se vocês chegaram a ver, de que, o lugar da mulher em casa, e tipo, umas coisas bem machistas mesmo, assim, gente, 50 anos, década de 70, entendeu? Com vocês tem pessoas que já eram nascidas aqui, não vou apontar dedo, mas não faz muito tempo, entendeu? Então a gente tem um papel bem significativo na mudança desse paradigma, né? É importante estar questionando e refletindo sobre essas coisas, e botar o homem para lavar a louça, sim. Vocês são fantásticas, vocês me dão assim um afago no coração. Eu falo, eu tenho 48 anos, eu estou fazendo a segunda graduação, depois de um bom período como dona de casa, que ninguém valoriza, inclusive meu marido não valoriza, mas ver vocês falando sobre tudo isso me dá assim uma esperança, um sentimento bem bom. Parabéns para vocês. Obrigada, Karina. Vou passar para a Ariadne, que levantou a mão 2 vezes. Aí a gente... Obrigada. Eu levantei, eu desisti, eu falei, não, vou comentar. Mas eu queria só compartilhar, né? Eu fiquei muito feliz com o tema, fiquei animada quando eu vi a possibilidade de discussão e fiquei muito feliz com a apresentação de vocês, né? Primeiro, agradecer a oportunidade e segundo, que é uma realidade, né? Como você falou, ainda é um assunto recente e assusta um pouco. Eu tenho 28 anos e eu tive a experiência na pele de não conseguir um cargo de supervisão pelo fato que eu sou, na verdade, né? Eu era uma mulher na equipe e eu não fiquei com o cargo de coordenação, eu fiquei como supervisora e eu era a única mulher numa sala de reunião com 15 homens, assim. Essa foi a minha realidade e não é só minha, como é a nossa no nosso dia a dia, né? Então, eu espero que a gente tenha a oportunidade de mudança. Fico muito feliz em ter acesso a esse conteúdo, vou compartilhar com certeza nos meus grupos, que informação é sempre bom e é um passo para poder mudar a realidade, né? Não adianta, só queria compartilhar que eu fiquei feliz, me senti representada de um certo modo ali. Eu falei, putz, é isso mesmo, né? Que raiva. É o que a gente vive. Eu acho que isso que importa, né? A gente se sentir representada nas discussões e nas temáticas. E é muito bom pensar, não que seja positivo o que você falou, mas é importante a gente saber que isso está acontecendo com pessoas próximas da gente, com todos os níveis e todos os núcleos sociais. E eu escuto falar muito sobre mulheres que não são escutadas dentro de reunião, dentro do ambiente de trabalho, de ter que se afirmar. E a gente ainda vive isso, né? E é bem complicado. Mas eu te digo que se você não foi
promovida foi um livramento, tá? Senão não, sim. Hoje eu não estou mais nessa empresa, foi um livramento com certeza, estou numa empresa muito melhor. E, não, com certeza, mas é bem isso, né? Então, se uma mulher se posiciona de uma forma mais assertiva, ela está sendo braba, está sendo histérica. Então, isso acontece, né? Uma entrevista de emprego, eles perguntam, você tem filho? E se a mulher tem filho, a pergunta sequente é, numa situação de risco, você tem que ir? Você vai deixar seu emprego para ficar com a criança? Mas, tipo, tem o pai, sabe? Tem outras possibilidades. Mas, né, enfim, não vou ficar me decorrendo muito, que a gente já comentou, mas é isso. Obrigada pela oportunidade de fala. A gente que agradece a tua Obrigada a contribuição, aliás, né? Sua, da Karina. Muito importante ver a voz de mulheres aqui. Inclusive, não foi à toa que todas as palestrantes eram mulheres, tá? Foi algo bem sutilmente colocado pelo nosso grande mestre, Ayrton, aí acho que foi bem produtivo. Fico muito honrada de poder ajudar nesse debate. Agradeço a todos. Oficialmente encerrados os trabalhos, Tainá? Acredito que agora sim, nenhuma colocação a mais. Acho que agradecer novamente, professor, pela ideia, pelo espaço, pela oportunidade de a gente discutir esse tema, porque realmente são coisas, é tão sutil que às vezes se você simplesmente falar que acontece, as pessoas falam, não, mas isso não acontece, né? Tipo, enfim, a gente sabe que acontece muito. Então, muito legal poder discutir isso e dividir isso com vocês, foi muito legal também. Então, muito obrigada, meninas, pela parceria aí na empreitada de trazer o tema de tributação e gênero na semana acadêmica. Então, muito obrigada a todo mundo pela presença, enfim, se alguém tiver alguma consideração aí, mas acho que oficialmente encerrados os trabalhos aqui hoje, em tempo. Agradeço também, gente, a presença, fiquei muito feliz de ver tantas mulheres, de ver os homens também aqui, e é muito engraçado, né, porque pelo menos eu senti isso. Antes de me deparar com esse tema, eu não tinha muita noção de todo esse impacto, né, que o sistema tributário tem nessa questão da igualdade de gênero, e quando você começa a pesquisar, você quer colocar tantas coisas ali, você fala assim, meu Deus, tem tanta coisa para falar e tem tanta coisa para colocar, e, enfim, várias coisas. Falei, não, chega, senão vai ficar muito extenso, não vai ficar, mas enfim, fiquei muito feliz, muito obrigada pela oportunidade, meninas, muito obrigada também, vocês são maravilhosos. Ai, que bom que vocês gostaram. Encheu do coração no chat. Boa noite, gente. Boa noite, oficialmente. Boa noite. Boa noite, agora pessoal. Agora sim, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.